O Jornal Anhanguera está de volta agora, 12h29. Um vereador de Goiânia recebeu uma denúncia de maus tratos a pacientes do Hugo, o maior hospital público aqui do estado. Ele então formou uma comissão que foi até o hospital de urgências. Durante a visita, os vereadores filmaram corredores e enfermarias do Hugo e conversaram com pacientes e acompanhantes. As denúncias devem ser encaminhadas ao Ministério Público. A imagem mostra um corredor lotado de pacientes em leitos improvisados. Sem pedestal, o soro está pendurado na janela. E pacientes reclamam da falta de médico. Precisando de médico nesse hospital, porque é muito paciente, pouco médico. Da demora no atendimento. Uma bacia, 4 dentes, lesionou a coluna por 2 dias. Estou aqui desde a sexta-feira, às 4 horas da tarde, tomando soro e analgésico. Sem perspectiva de data exata para fazer cirurgia. Esta mulher diz que foi roubada dentro do hospital. A gente, quando chega de fora, deixa as coisas no guarda-roupa. Então, eu deixei as coisas lá, porque não pode entrar no hospital. E isso me algumas coisas minhas. Eu fui me queixar, né? Procurei a direção e disseram que ele não tem responsabilidade nenhuma com as coisas que ficam lá. Na gravação, surgem pacientes na fila por cirurgia. Aquele senhor lá está com traumatismo craniano, está cheio de fratura, veio de outra cidade, não tem roupa, não tem nada. Esse aqui está com uma na cabeça, também tem esperança. Eles falaram que pode ficar até 5 dias para poder sair a cirurgia. A visita de uma comissão de 5 vereadores foi na quarta-feira pela manhã. Pacientes e acompanhantes também reclamaram que o espaço estava apertado e que foram escondidos num canto do hospital. Estavam máquinas distribuídas por todo o corredor aqui, de fora a fora, pessoas amontoadas. Como ficaram sabendo que hoje tinha visita, nos disse o senhor governador, né, que veio aqui, mascararam tudo, sumiram com as máquinas do pessoal, saíram colocando os outros aqui, prenderam os acompanhantes aqui dentro da sala. Mostra a realidade, eles não estão mostrando a realidade, eles maquiaram o hospital. Um dia antes da visita dos vereadores, também foram feitas imagens na ala que dá acesso às enfermarias. No corredor, mais pacientes. Algumas pessoas são idosas. A fila de doentes continua em outro corredor. Pacientes, provavelmente vítimas de acidentes, se ajeitam como podem. Este homem coloca o braço enfaixado na grade de proteção da maca. Uma mulher que acompanhou um paciente descreveu por telefone como é passar 4 dias dentro da enfermaria do maior hospital público de Goiás. Se um paciente lá não tiver um acompanhante, ele fica à míngua. Não aparece ninguém para cuidar, nem para trocar a roupa, nada. Você tem que fazer tudo. Você tem que correr atrás de lençol para trocar ele, você tem que correr atrás de medicação, tem que ficar atrás para pôr soro. Ele não aparece ninguém para fazer nada. Um dossiê foi preparado pela comissão que visitou o hospital para ser entregue aos outros vereadores. Mas o que uma Câmara Municipal pode fazer para mudar o que foi constatado durante uma visita a um hospital do estado? Os vereadores querem que o caso chegue ao Ministério Público. Custe o que custar, nós não podemos nos calar desse momento, porque a maioria ali são munícipes, são moradores de Goiânia, né? Mas independente disso, são cidadãos, são seres humanos que não podem ser tratados num sistema daquele que é uma verdadeira tortura e um verdadeiro sofrimento. Bom, nós recebemos aqui no estúdio do Jornal Anhanguera o diretor do Hugo, Dr. Ciro Ricardo de Castro, assistiu atentamente com a gente aqui a reportagem. Doutor Ciro, o que o senhor tem a dizer essas denúncias, em relação a essas denúncias que foram apresentadas? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, telespectadores. A grande realidade é que nós vivenciamos isso no nosso dia a dia. E isso não é segredo para ninguém. Agora, o que deve ser colocado é que está havendo uma inversão total das responsabilidades. Ora, o Hugo é regulado pelo município de Goiânia. E é o município de Goiânia que encaminha de maneira indiscriminada e irresponsável todos os pacientes para o Hugo, para que a gente resolva o problema. E é humanamente... Mas são pacientes que não deveriam ser atendidos pelo Hugo? Não, uma parte, certo? A gente tem que atender e tem atendido de maneira eficiente. Agora, o grande problema é que o fluxo de demanda é muito maior do que a nossa capacidade. Sim, mas do número, do volume de pacientes que vocês recebem encaminhados pelo município, doutor, como é que o senhor disse que são enviados de forma indiscriminada? Exatamente. E que são pacientes que não deveriam ir para o Hugo? Por quê?
Não deveriam, porque são pequenos traumas, são fraturas fechadas, certo? São lesões, são pacientes com câncer terminal, metastático, são pacientes queimados. E o perfil do Hugo, e a população tem que entender isso, o Hugo foi idealizado para atender o grande trauma. O politraumatizado grave com risco de morte é atendido de imediato. Prova é, certo, que nós estamos fazendo em torno de 40, 50 cirurgias todos os dias. O Hugo não para nem um minuto. E depois que a UES começou a administrá-lo, ele melhorou da água para o vinho. Agora, diretor, em relação a esse encaminhamento que o município de Goiânia faz, o hospital não tem como direcionar, a partir desse encaminhamento da prefeitura, direcionar para um outro tipo de unidade, para esse atendimento específico? Mas é o que a gente tenta, Lília, mas ninguém recebe. O grande problema é esse. Então, o Hugo está pagando o pato, certo? Está sendo vítima de um problema com o qual eu me deparo todos os dias. Eu chego no Hugo de madrugada, a gente começa a dar alta para esses pacientes, começa a tentar, na base da persuasão, pedir aos diretores dos outros hospitais que recebam esses pacientes. Mas é muito difícil dentro do sistema que esses pacientes sejam recebidos. Agora é importante, Marcelo, só para concluir esse pedacinho, é que todos esses que reclamaram, eu não posso tirar a razão em minuto nenhum. A razão de ser da nossa existência profissional é o paciente. Eles têm direito de reclamar e eu até agradeço a esses vereadores e sugeriria a eles que antes de ir apenas no Hugo, fossem nos CAIs, para saber que todos os CAIs estão quase que inoperantes totalmente, sem médicos. Chega no final de semana, pacientes com pequenas fraturas de dedo, por exemplo, que seria atribuição do CROF, a gente liga no CROF e fala, pelo amor de Deus, receba aí. Esse final de semana tinha uns 8. Não, nós não podemos receber porque não tem gesso, doutor Ciro, não tem remédio. Nosso tempo está encerrando, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta e peço que o senhor responda ela rapidamente. Sim. Bom, o senhor disse que recebe lá um volume muito grande, pelo menos 40% desses pacientes que chegam lá não precisariam ser encaminhados para o Hugo, mas o fato é que vocês aceitam esses pacientes e eles ficam lá, infelizmente, esse é um preceito constitucional. Nós temos que receber, temos que acolher o paciente. E é possível acolher e dar um atendimento melhor na atual estrutura ou essa situação vai perdurar? Ou seja, pacientes que ficam lá, como disseram acompanhantes lá, sem troca de roupa de cama. Marcelo, deixa eu esclarecer direitinho, que isso é de fundamental importância. O hospital tinha 40 leitos de UTI, hoje tem 70. Nós aumentamos mais de 100 leitos. O hospital fazia 500 cirurgias por mês, hoje faz 1.200 cirurgias. E quer dizer, a gente tem trabalhado essa questão agora do ambulatório, o mundo, Marcelo, não cabe dentro de um ovo, certo? Não adianta querer mandar toda a população nessa do estado, situação não tem solução. E principalmente o município de Goiânia, não. A gente tem que fazer a pactuação é feita. O Hugo teria que receber apenas fraturas expostas, traumatismo crânioencefálico, pacientes com risco iminente de morte. Nada disso está acontecendo. Tá certo. Os pacientes são orientados pelos próprios CAIs para procurar o Hugo. Tá certo. Certo? Esse é o grande problema. Agora nós continuamos trabalhando. O governo Marconi Perillo, eu faço questão de falar e de repetir, o governo Marconi Perillo fez um trabalho fantástico em administrar os hospitais pelas OS, a melhora foi grande. Me Falta permita agora mais uma breve interrupção. Cumprir o seu papel. Esse assunto é um assunto que demanda grandes... É um problema grande e, portanto, demanda grandes resultados, grandes soluções. E o Jornal Agora reconhece a importância dele, vai preparar uma edição especial para discutir mais profundamente essa questão e contamos com a sua participação. E convido você, a Lília, a todos que visitem o Hugo. Iremos lá. Para ver as transformações maravilhosas que a gente viu. Professor, muito obrigado pela sua atenção, mas a gente continua falando sobre esse assunto. Continua assim, que a gente sabe que os hospitais estaduais estão sendo administrados agora por organizações sociais, mas que a Secretaria Estadual de Saúde tem por obrigação fiscalizar o trabalho que vem sendo feito pelas chamadas OS. Então vamos ao vivo até a Secretaria de Saúde, onde está o repórter Fábio Castro, para saber, Fábio, essa fiscalização está sendo feita? Boa tarde. Boa tarde, Lília. Olha, nós estamos na sala onde são tomadas as decisões mais importantes na área da saúde do Estado. Nós estamos aqui no gabinete do secretário estadual de saúde, Antônio Faleiros, que acompanhou agora há pouco a nossa reportagem.
com as imagens gravadas pelos vereadores lá no Hugo, acompanhou também a entrevista com o diretor da organização social aí no estúdio, que administra o Hugo, secretário. Bom, o senhor é um grande defensor das organizações de saúde, sempre se mostrou como um grande defensor das OS, administrando os hospitais, mas pelas imagens que os vereadores registraram, a OS não está conseguindo administrar o Hospital de Urgências de Goiânia? Não. Muito pelo contrário, o Hospital de Urgência de Goiânia, a única coisa que faltou mostrar ali foi todas as enfermarias lotadas. Não tem um leito vago no Hugo. Há um dia atrás eu fui lá, tinha 120 pacientes em maca. Por que isso? Porque a demanda é muito maior do que a estrutura que o Hugo tem. Solução para isso, o Hugo 2. Agora, enquanto não tem essa solução do Hugo 2, o município que é gestor da saúde aqui no estado, na capital... O Hugo 2 que é o hospital que está sendo construído na região noroeste da capital. Justamente. Até isso acontecer, o que o município, que é o gestor da saúde aqui na capital, devia fazer era encaminhar esses pacientes para os hospitais credenciados, os hospitais particulares que são credenciados pelo município. E isso não acontece. Agora, quero salientar também que tem um termo de ajustamento de conduta e eles falaram lá em encaminhar para o Ministério Público. Eu é que vou pedir para cobrar do Ministério Público que cumpra, que faça cumprir esse termo que foi assinado em 2010, qual seja, encaminhar para o Hugo a competência que o Hugo tem de fazer e mandar para as unidades básicas de saúde, para as unidades tipos CAIS, aqueles procedimentos que às vezes entope lá o Hugo sem necessidade. Aquele paciente, por exemplo, que deu a entrevista, que estava na maca, é um paciente que não precisava de ir para o Hugo. Ele tem fratura fechada. O Hugo tem paciente também está ali esperando por cirurgia e não sabe quando essa cirurgia vai acontecer. Mas é porque outras cirurgias estão sendo realizadas. O centro cirúrgico não rapidamente. Nós tínhamos 7 salas funcionando do centro cirúrgico, hoje temos 10 salas funcionando. Secretário, o Marcelo no estúdio quer conversar com a gente também. Pois não, Marcelo? Na verdade, só acrescentar aqui, doutor Faleiros, boa tarde. A gente conversou agora aqui com o doutor Ciro, fizemos um convite. Essa é uma questão que precisa ser mostrada com mais detalhamento. A questão da regulação das vagas, o envio de pacientes para o Hugo e para outros hospitais, e a gente quer preparar um material especial e gostaríamos de convidar o senhor também, como representante da Secretaria Estadual da Saúde, para participar. Queria já, nessa entrevista, conseguir já um antecipado compromisso do senhor para participar e nos ajudar nesse processo. Gostaria de saber se o senhor pode fazer isso. Posso, é claro. O que nós temos que mostrar é justamente isso. O hospital não pode ter beliche. O hospital de 200 leitos atende 200 pacientes, só pode estar internado com 200 pacientes. Quando chega a 201, você tem que colocar em maca no corredor, ou então devolver para a regulação. E esse paciente, para ser devolvido, provavelmente vai correr risco de vida. Só uma questão que precisa ser esclarecida rapidamente, viu, Marcelo e Lília, que a gente mostrou lá nesse vídeo gravado pelos vereadores. O hospital foi maquiado para visita ou não do governador? Muito pelo contrário, você pode observar ali, se você quiser filmar, que nós temos mais de 30 câmeras no Hugo e o vereador viu todos esses pacientes da maneira como eles estão lá. E outra coisa, eu fui lá visitar esses pacientes ontem, conversei com cada um e expliquei para eles a realidade. Quer dizer, é preferível eles estarem lá, mesmo mal acomodado, do que ir para a rua ou ir para um outro hospital que não tem condições de atender um grande trauma. Obrigado, secretário. Deixa eu só encerrar nossa participação rapidinho aqui. O secretário consegue já atualmente acompanhar pelo celular ao vivo a movimentação lá dentro no Hugo, e a gente consegue ver ali nessa ala, que é um corredor, essas são imagens ao vivo que o secretário tem acesso. São imagens ao vivo que mostram que realmente esse corredor aí do Hugo está lotado, cheio de macas, muitos pacientes sendo atendidos. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Fábio, pela sua participação. Bom, o fato é que, independentemente de ter melhorado o atendimento, do Hugo estar fazendo mais cirurgias e de ter ocorrido uma melhora no atendimento geral com a presença da OS, a gente vê, talvez por falha na questão da regulação, e a gente vai mostrar isso na nossa próxima abordagem, que os pacientes estão sofrendo. E esse deve ser o nosso principal foco diariamente no jornalismo. Então nós vamos continuar acompanhando essa questão para que pacientes não fiquem nessa situação que a gente viu nas imagens. E o que diz o município? Pois é, a gente já tem uma resposta aqui do município. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que o Hugo não é gerido pelo município de Goiânia, tendo perfil definido na rede de atenção à urgência. Diz também que todo paciente do hospital que é regulado tem sido atendido pela rede conveniada. Se o Hugo estivesse seguindo rigorosamente o protocolo de regulação do município, talvez não estivesse com quadro de superlotação
Diante dessa polêmica, diante do que foi dito aqui pelo diretor do Hospital de Urgências, pelo secretário estadual de saúde e agora pela Secretaria Municipal, nós vamos voltar a esse assunto numa edição especial do Jornal Exatamente, Anhanguera. é por isso, como o assunto é grave, a gente vai continuar, o doutor Ciro ainda está aqui, ele não está concordando com essa nota, por isso que esse assunto vai continuar nas próximas edições do Jornal Anhanguera.